Wokes e progressistas não existem, segundo pesquisas, dizem estudos. Alguns levantamentos estatísticos recentes apontam que não só a maior parte da população é conservadora, como a maior parte dos eleitores do Lula também é. What? Ou seja, esse discurso woke identitário que diz que homem não existe, mulher não existe, que se o cara olhar pra baixo e tiver uma constatação, ele provavelmente está errado a respeito de quem ele é, ninguém acredita nesse negócio. Mas por algum motivo, a maior parte do discurso público oficial, das instituições, dos órgãos de imprensa, parece estar tomado de um pensamento no qual ninguém acredita. Por que isso acontece? Existe solução para este dilema? Será que, na verdade, no fundo, a falha também não está em quem defende as ideias opostas às dessas elites? Isso tudo nós saberemos, ou não, pelo menos tentaremos saber, no programa de hoje. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, A nossa indisciplina. E para comentar sobre esse fenômeno de direita, estamos aqui com o Luigi Marnoto. Eu sempre começo por ele. Que tá na sua esquerda. A minha esquerda. É o mais, inclusive, da minha perspectiva, ele é a extrema esquerda. Da de vocês pode não ser. Sim. Já porque eles estão de frente, assim, né? Extrema não. Você vai Extrema não. É, Extrema é uma nunca foi piada. nada. Uma Foi piada extremo que tem que incompetente, no máximo. E um dia receberá extrema unção, se Deus Extrema quiser. unção, Deus sim, quiser. exatamente. Tá Tá chegando. Felipe Trielli, Felipe Trielli, que ele é mais moderado aqui, né? Ele não... É o centrão, ele é o Eu centrão. sou um cara sem paixões, né? A nossa Sou um cara mais centrado. Né? Não é emocionado. Acontece não é as coisas, Não é eu qualquer fico... coisa que porra, mexe, né, é que te difícil deixa- que me te tirar tira do eixo, né? Exatamente. Aqui o representante da centro-direita fisiológica, Carlos de Freitas. Centro-esquerda. Eu sou mais centro-esquerda. É que é do meu ponto de vista, não do... Você também. Ah, tá. Então, a direita de Stalin. Exato. No caso dele, Franco, né? Porque mais à direita. E aqui o representando o franquismo, né? Você é uma Você é um pessoa cara muito franco. O muito franquista. bom. A gente tá bem O de piada, hein? franquista A residente. direita de Gengis Khan. Nós gravamos hoje o programa e ficamos com as mesmas piadas, pensando nas mesmas piadas. Verdade. Tá conectado. E é isso, estamos aqui. Carlão, que história é essa aí que eu não li o briefing? Que briefing. Vocês são brifados, então? É o que veio do eu Kremlin. faço o briefing. Exato. Do Kremlin. Quem Pra piorar, Carlão eu é que que manda faço no programa. o briefing. Eu é que faço o briefing. O que Você não aconteceu? recebeu o Conta- caminhão do briefing que Você o não pessoal recebeu? falou? Conta pra nós, o que tá acontecendo aí? Que história Acontece o seguinte, o Brasil tem um mito dizendo que o Brasil está dividido, está polarizado, que há uma esquerda, uma direita, quando na verdade o próprio o que eu falei? Próprio. Pablo Hortelado fez uma pesquisa que mostrou que na verdade A pesquisa é dele. Assim, Não, acho que não. eu acho que Ele ele divulgou, divulgou né? uma Divulgou. pesquisa. então eu não sei, não vi. Tem pesquisa, tem várias Porque está pesquisas. no material que eu recebi, brifado pelo, Ih, olha lá. Pelo pelos chat russos, GPT. pelos russos. Geralmente é chat GPT que o pessoal manda. Não, mas o moleque botou lá tudo direitinho. E era uma pesquisa que saiu no Estadão. Eu achei que... Então deve ter sido o Pablo Hortelado, o autor da matéria do Estadão. Que mostra que não, que nós temos 5% de uma elite progressista que controla todo o debate nacional. 5%. A pesquisa foi extensa, assim, né? Tem vários pontos lá na pesquisa. Sim. Mas mostra que esse progressismo mesmo é pouca, tem muito pouca gente. A maioria da população, inclusive tem até umas coisas meio malucas, né? Que o eleitor do Lula não é propriamente um cara de esquerda, Não, né? o eleitor Não, do Lula, não é. a maior parte deles dessa esquerda que vota no Lula é nos costumes conservadora. Sim. Exato. Quer dizer, o país não vai dar certo A nunca. pauta progressista woke, né, queer, essa coisa, é só dentro de universidade 5%, e é esse 5% que está concentrado nesses lugares, né? Na Globo, Vila Madalena e E adjacências. alguns políticos, né, algumas alas políticas. E a gente tinha razão o tempo inteiro. Gostaria de dizer aqui a todos que o último cara que falou isso, mas nós Eu estamos não. certos e quem discorda está errado. Eu não tinha razão. Porque eu sempre falei que tinha dois Brasis. Não, então, Mas é que no meu caso é mais sociológico. Mas esse eu acho que ainda tem uma permanece. coisa que eu ia falar que é o seguinte. Não só teve essa pesquisa da Bloomberg e Atlas Intel que mostrou o seguinte, que quando você pega um recorte demográfico por idade,
você tem 57% da geração Z é conservador. 57 ou 51, não lembro. É 50 e tantos. Da geração A Z são A vocês? Z é as até últimas, 97. É até A Z é a 97. última. A Z é até 97. Ah, tá. Ainda tem mais uma aqui. É isso. Aí tem a Alfa, que é filho do Felipe, esses Sei. porra aí. Sei. Enfim. Neto dele. Netos dele. Exato. Você é Z. Eu sou o final, eu tô no comecinho da Z, eu tô entre o Z e o Millennial, assim. Tá. Ah, não, Então- peraí, vamos. Eu sou o Zoomer Vamos mais, organizar. mais velho. Vamos organizar. Eu odeio essa coisa que eu não acredito nessa. Isso aí pra mim é Não, tudo mas mercado. não, mas mas é é só pra- Só pra pra fim. localizar. arbitrário. O Luigi é um baby boomer. Isso. Baby boomer, né? Sim, sou o único boomer. Nós somos geração X, X. Eu sou o finalzinho. finalzinho. Aí tem o milênio, que é um pouquinho entre nós e ele. Ah, tá. O milênio e depois é o Z. Não tenho certeza. Então, eu acho que Não, eu gente, acho que vocês são Vamos dar uma millennials. olhada. Não, eu não sou Não, milênio. o milênio X. eu sou 79. Eu sou X, certeza. Mas absoluta. o ponto todo Não, Millennial é 81 a 96. É isso aí. Eu E estava aí- certo e aí- o tempo todo, pra Mas variar. o ponto é o seguinte, os Zoomers, eles são 50 e tantos % conservadores. Os Millennials são um pouco menos conservadores. Só que a maior parte deles, né, o Zoomer tem essa birra, ele é anti-woke, não sei o quê, e ele não gosta desse negócio. O Millennial, ele é um pouco mais conservador por outra razão. É porque ele tem uma frustração com as pautas progressistas, Uhum. e aí, por isso, Ele 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 começa a ter planos com foco em construção de família, essas coisas assim, não sei o quê. E aí, os únicos que são, de fato, um pouco mais progressistas, ou um pouco mais esquerdistas, né? E aí eu não me lembro exatamente como a geração X estava posicionada, mas os boomers, eles são mais esquerdistas, só que o esquerdismo deles está mais ligado ao trabalhismo do que a essas pautas Ou seja, o sociais. wokeismo é um um... O negócio wokeismo meio... parece que não tá em nenhum lugar, né? Quer dizer, não Só tá- fazendo barulho. só é o mais barulhento e pauta. É o mais boa barulhento. parte No Esse- Brasil, sobretudo, da é o que discussão. mais a gente... Alta cultura. Entre os mais jovens, o progressismo tem muito sucesso, especialmente entre mulheres. Então, isso é no caso, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Sim. Então, e aí tem Por isso que mulher não pode votar. Ó, desculpa. Exato. Tô brincando, brincando. Lá em Nova York, né, o voto das jovens mulheres que elegeram O muçulmano lá. como é que é o nome dele? Muçulmano. Mohamed. Não, Muçulmano. tem o nome. É o Mohamed. Caraca, cabeça hoje de tá toalha. difícil. Eu tô meu, que elegeram o Salam Aleikum. hoje eu não tô muito bem. Mondani. Isso lá é nome Mondani. de muçulmano? Pois é Mohamed, você. Mas tudo bem. Mas é curioso. Ele esse negócio errou. Eu tava certo. Elegeram um falando muçulmano, Mohamed. Francisco. da mulher ser mais... Vai lá. Não, é curioso esse negócio da mulher ser mais suscetível, né? Esse discurso progressista. Porque, na verdade, o foco é mesmo nela, né? Desde, a gente já fez, acho que, um vídeo falando que o grande foco foi a mulher. Você destrói os valores que a mulher tem, né? Naturais, enfim. Você destrói tudo, né? Você destrói toda a Você sociedade. destrói a sociedade, Sim, é, exatamente. porque ela era justamente um eixo. Exato, né? exato, né? Contrariamente a essa ideia, família, ideal né? feminista de que ela teria que ser... eu tenho que ser igual aos homens, que é uma das maiores asneiras, né? Cretinices, Que já foram... Quer dizer, ela tá era o rebaixando, centro, né? tá Ela era o centro rebaixando a mesmo, mulher né? pro homem. De todo o controle social, acho. O eixo Era eixo mulher. familiar. Era, Exato, né? Mandava pra caramba. A questão é que a gente precisa de mulheres, né? O mundo está precisando do feminino, porque o feminismo matou o feminino. E foi bom para os homens canalhas, né? A gente já falou também isso, né? Não, Porque o canalha vai lá, transa, eu faz não o que ele tenho o que quer. reclamar, Né? sinceramente. Não tenho... Porque Você, como canalha, não pode. Eu não tenho porquê. Mas isso, cara, eu sei... né? Graças a Deus eu sei que o mundo não gira em torno de mim. Tá? Mas e falta porque o problema é que pegaram os valores masculinos e falaram, mulheres, você tem que ser masculinas, ou seja, você está matando mesmo o acho que feminino isso aí do mundo. tem Tem uma coisa que elas fazem, desculpa, que homem nenhum, não daria para inverter. Homem nenhum pode fazer, porque a gente não tem útero e a gente não pode carregar uma criança. Se bem que estão fazendo os úteros. olha, não, você eu faz posso. isso Eu colocando a carrego mão na muitos sua barriga, hambúrgueres. é difícil. E muita. Outro tipo de bebê. Muito pop, Pega No meu ice caso cream. é outro tipo de bebê mesmo. Pega o braço. É isso. Papo de O homem, mas- o homem não pode tomar o lugar da mulher. Então, quando as mulheres decidem tomar os lugares... E
Tem várias aqueles vídeos, 10 milhões de vídeos de perguntar o que seria do mundo sem homens? A gente ia se dar bem, aí mostra o cara na obra, ela fala, não quero fazer. Enfim, esse tipo de coisa. Tem um negócio que mulher faz que é o seguinte, que ela diz um negócio assim, que ela sabe que tá meio errado. Ela sabe que tá meio errado. Não, sabe, ela amanhã sabe... nós estamos cancelados. Não, mas eu quero, é o Tem contrário. um negócio que mulher faz que eu acho bem legal. A mulher faz um negócio que assim, ela fala uma coisa que ela sabe que tá meio errada, sim, apesar dela acreditar. Aí se você fala, tudo bem, meu bem, etc., ela fica meio puta contigo. Aí se você fala não, aí ela fica, nossa, que coisa, mas fica feliz. Né? Isso acontece. Tá entrando nesse mundo agora. Isso aí acontece. Tá entrando nesse mundo Isso agora. Ainda não tem lugar de fala. Ainda não tem lugar de fala. Isso aí acontece. E quando você fica cedendo sucessivas vezes a esse tipo de comportamento, uma hora a mulher embuça. Meu, o que tá acontecendo? Vamos começar de novo? Eu acho que não tá dando certo. Não, tá indo muito bem, eu tô achando ótimo. E larga a mão do cara. Eu tenho a impressão de que o que aconteceu socialmente foi uma espécie, foi um desses, o nome técnico disso é shit test. Shit test. Aconteceu um shit test societal. A mulherada porque foi os empurrando. políticos foram falando o que elas querem ouvir, o que todo mundo quer ouvir, os homens também, né? Ou falando o que você quer ouvir, só que como são mais suscetíveis a isso, você me engana que eu gosto, mais ou menos assim, né? Exato. Que é uma coisa meio, talvez, que tenha a ver com os nossos ancestrais e tal. Sim. E aí vai voltando. Os caras foram aceitando. Os caras foram aceitando e falaram. E os próprios homens ficaram mais feminilizados e curtindo essas. Isso mesmo, linda. Vá trabalhar, né? O Rodrigo Hilbert lá que. O escravogina que falou. A gente inveja do cara. Não, então, eu não tenho mais amigos homens. O physique de rôle Físico de rolo. do rapaz é viril, né? O cara, mata bicho lá, Mata dá bicho. abraço, Constrói casa. Constrói casa. Tipo, era quase um Chuck Norris. Era, exatamente. Nossa. E aí, mas também. Mas é um bundão. Aí casa com aquela Com a moça feminista. com a feminista. E aí ele diz que não tem mais amigos homens porque eles são muito Bom, nessa tóxicos. roda o cara se. O que isso vai acontecer? Eu Sabe o que conheço. isso vai acontecer? É isso. Aí o Lucas, eu tenho certeza. Uma hora ela vai. Cansei. Tirar o time. Vai tirar o time. Porque ninguém quer um capachinho. Eu não posso falar o Nem termo homem, nem correto, mulher. mas o escravogina, Escravogina. ele tem prazo de validade. Escravogina é bom. Ele tem prazo de validade. Escravovagem. Como hoje o que impera na sociedade é o materialismo, esse prazo ele é mais elástico, porque se o cara tem Se o grana, cara continua pagando. se o cara tem grana, Ela isso vai dura mais. tolerando, Ela vai tolerando. Agora, se o cara começa, não é um cara. Imagina o Rodrigo Hilbert perde tudo. Perde Exatamente, a grana. exatamente. Ferrou. Você vai ficar do meu lado aqui. Exato, Né? aqui. Não, o cara é bonito, pô. Pô, mas ele. Puta, cara. Aliás, eu cruzei meu amigo, com ele se aqui, mulher ó. gostasse de beleza, É velho. verdade. Eu tava. A Luana não estava casada. Não é nenhum de nada, cara. Eu tava ferrado. Vai lá. Menos o Lucas. O Lucas é bonitinho. É bonitinho, vai. é Lucas bonitinho. Lucas Da turma aqui é o mais bonitinho. Ele tem um mojo que não dá pra explicar. Assim, um mojo meio Austin Powers. Mas já era, hein, galera? Já. Não está disponível. Não está mais. acabou. Não está Mais. mais. Acabou. Está Agora acabou pro Fechou. desespero da nação. Das nossas. Das Quando ele Luquetes, chegou das aqui, ele não Luquetes. estava disponível porque ia ser padre, né? Agora Agora foi já a coisa vai desvirtuado. mudando, daqui a pouco ele tá com um namorado. Não, nos bastidores. Nos bastidores. Não, mas Quer dizer, vamos o continuar. assunto foi. Vamos voltar pro assunto. A gente tava falando. Como alguns padres. Tá que pariu. Porra, boa. Corta. Começa de novo, vai começou, da E sua aí o ponta. negócio Tô não, brincando. por que isso é relevante ao tema, inclusive? Essa questão do padre. Não, brincadeira. Vocês beberam, o que tem nessa água aí? Acho que a gente não resolve, a gente faltou isso. Não, por que isso é relevante? É porque é o seguinte, isso vai acontecendo e a corda vai se esticando cada vez mais pro progressismo. E eu vou falar uma coisa que é muito clichê, é muito lugar comum, mas é verdade. Você vê a mulherada com essa questão cada vez mais da permissividade, da igualdade, etc. São justamente, falando genericamente, porque eu sei que a coisa é muito granular. Tudo enfim, aqui é e foi genérico, se tá, fragmentando gente? por conta da própria natureza do movimento revolucionário, né? Sim. Sim. Mas esse pessoal que estava na igualdade, tratem bem as mulheres, começaram com a islamização. Começaram a apoiar em massa a islamização. Do mesmo jeito que muito dessa mulherada que começa a entrar nessa,
acaba se atraindo, e não é todo mundo, evidentemente, mas acaba se atraindo indo atrás do cafajeste, do Zé Droguinha, do bandidinho, etc. Isso, meu, porque o cara milenar, né? demonstra alguma virilidade, né? E a única virilidade permitida, parece. Porque a masculinidade tradicional, ela é jogada pra fora, o sujeito que quer se conformar às normas sociais, ele se castra, e quem consegue, de fato, exercer algum tipo de virilidade é o marginal. Porque ele é liberado. Exato. Tem, inclusive, eu sei que o assunto não é esse, a gente está meio que fugindo um pouco do tema, mas tem um que está acontecendo agora, né? Aumentou o número de feminicídios, tá lá no Twitter, tá toda hora, não sei o quê. E aí você vê as moças, né, as feministas, elas dizem que qual é o problema? Tem que criminalizar a piada, tem que criminalizar o discurso, tem que criminalizar não sei o quê. Nunca o bandido, nunca o canalha, nunca o assassino, nunca o Se um homem de verdade tá do lado, vai dar porrada nele, não vai deixar ela bater. Eu até escrevi, eu falei, cara, estão querendo criminalizar justamente o tiozão, o piadista, o tio piadista, que é o único que vai defendê-la quando o Zé Droguinha ameaçar ela, chegar uma hora e ameaçar ela, entendeu? Porque, cara, tá na cara que isso aí vai dar errado. Mas olha, eu acho que isso aí vai dar errado. A gente tá vivendo um ponto de inflexão. Sim, uma curva, uma vida. Porque eu acho que todos esses discursos, esses últimos anos foram tão intensos e com essa coisa de internet, pesado, chato foi tão... Cancelamentos e blá blá blá. Eu acho que tá começando a ficar mas tão chato isso, pra todo mundo, até pra quem defende a coisa certa, até pra você ouvir a coisa certa, às vezes você fala, porra, tá bom, já sei. Já sei, vai me então, explicar de novo. Então, que eu acho que vai acontecer, não sei se vai ser logo, mas vai ter um movimento assim do tipo, que nem sempre acontece, os caras viram tudo paz e amor, andar pelado, de repente volta os anos 80 lá com os IUP, que vão liberalzão lá, ganhar dinheiro, capitalismo. Então, esses ciclos sociais acabam acontecendo. E eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão percebendo, por exemplo, o Red Pill também é o cara que exagerou nisso, o cara não tem mãe, sei lá, porque o cara acha que todas as mulheres são sacanas, nunca conheceu uma mulher legal. Do que um feminista, sinal trocado. Porra, não tem uma mulher que não tem interesse, ou seja, todo mundo vive pelos instintos, que é o que elas dizem dos homens. O instinto do homem é pegar a mulher, bater o tacape na cabeça e não sei o quê. Então, nenhum homem consegue controlar. Para o Red Pill, o instinto da mulher é querer ganhar o dinheiro do cara. Não explorar o cara, usar o dinheiro. Ou seja, você tira toda a dimensão espiritual, a dimensão humana, né? Que é o que faz a gente... Então, eu acho que as pessoas começaram a perceber. Então, cara, nenhum desses mas tem um problema. Discursam desse jeito conhecer uma mulher de verdade, nem um homem de verdade. Sim, né? sim. Então, mas é que aí que tá o negócio. Às vezes até conheceram, mas estão tão cegos. Então, é o que eu ia dizer. O problema de todos esses movimentos, e aí eu vou amarrar de novo no tema, tá? Agora que tava ficando bom. O problema é que se olha beleza, o Red Pill fala um negócio que é verdade. Aí o cara pega aquele negócio que é verdade que o Red Pill falou e extrapola pra toda a realidade, extrapola todas as outras coisas, como se aquilo descrevesse a totalidade da experiência humana em relação ao feminino. E não é. Então, o cara vai criando essas caixinhas, ele vai se... daqui a pouco ele só tá interagindo com o conceito que ele criou a respeito de como mulheres funcionam e não com as mulheres de fato que ele conhece. Que estão ali do lado dele. Exato. E isso acontece, não é com o Red Pill. Acontece com o esquerdista em relação a empresários, sei lá. Acontece com o direitista em relação a pessoas que não são de direita. Eu não me refiro nem a progressistas, porque eles não existem, é o que tudo indica. Né? Não tem. São só os 5%. É aquela prima dele que pintou o cabelo de azul porque meio que é moda, sabe? E, cara, eu já vi feminista... o cara começa a espizinhar. Eu já vi feminista casada com cristão... Assim, cristão que e que segue o cristianismo mesmo. O feminismo dela é uma casca que no fundo ali tem. Exato, ela nem concorda. Na vida prática dela não é assim, entendeu? Claro que existem sinais, né? Sim. Também você não vai chegar de cabelo roxo com 300 tatuagens falando eu odeio homem, não sei o que, e falar, não, essa aqui no fundo. Sim, não, mas mas às vezes a pessoa muda, cara. Não, ela pode ter mudado, mas. Né? O ponto é que nenhuma dessas justificativas ideológicas elas conseguem explicar a totalidade da realidade, elas explicam às vezes um pedacinho e o cara vai ficando cego. E o que está acontecendo essas coisas encheram tanto o saco, mas tanto o saco, que o pessoal mais jovem, que é mais direitista em sua maioria, eles estão se radicalizando. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. E tem dentro da direita, mainstream pelo menos, um discurso que não absorveu essa radicalização, eu estou tomando muito cuidado com as palavras que eu vou usar, às vezes pro mal.
Porque existe muito esse negócio do conservador boa praça. Que é o... Olha, eu sou conservador, mas veja bem, eu sou tranquilo. Eu sou conservador, mas com essas questões sociais aí... Não. Essas questões sociais tem que ver que nem tudo a gente precisa meter a mão. O cara age de maneira indiferente em relação à pauta sexual, entendeu? Que já foi provado. Que aí vai virar os liberalzão, né? Exato. Que o cara então, mas tem... se chama conservador. Né? Exato. É aquele cara que ele tem medo de dizer uma verdade inconveniente e ser mal visto pelos progressistas, ser expulso do discurso público. Né? E por outro lado, você tem o cara que ele mete o pé na jaca pra chocar e ele não tem proposta concreta nenhuma, é só pela lacração. Aí viram os Nick Fuentes da vida. Exato. São Então, esses mexicanos. Os mexicanos. Mexicano Nick Fuentes. E aí tem esse cara que ele fica no meio do caminho, ele meio que fala, ele fala da corrupção, fala do, não, estão querendo transformar teu filho em travesti, ele pega essas coisas mais escandalosas, mas ele nunca vai no cerne da questão. Ele não vai no que é a raiz mesmo, né? Ele não é radical nesse sentido. E aí fica esse negócio, tem uma demanda não atendida, tem anseios populares que são legítimos muitas vezes. Pô, cara, imagina o cara que tá crescendo nesse ambiente de agora. O cara e a mulher também. Porque, assim, ele não encontra a mulher lá pra formar família. Ele não tem meios materiais de se sustentar porque a economia tá toda destruída, porque, cara, o americano lá moveram todo o parque industrial pra China, o cara não tem mais emprego direito. Aqui no Brasil teve uma desindustrialização. O pouco que teve foi destruído. O que estava se desenvolvendo foi destruído, é uma dificuldade do cacete. Não sei o que. Esse cara vai perdendo a esperança, ele trabalha muito para ganhar muito pouco, né? Às vezes o cara tem que fazer um extra no Uber, no iFood, não sei o que. Isso quando essa não é a renda principal dele. É uma coisa extremamente desgastante e ele olha para as pautas que estão sendo discutidas, ele olha para essa coisa toda que está acontecendo em volta, ele não vê solução nenhuma. O que esse cara quer mesmo é ir pro pau para quebrar o negócio que está aí e resolver a coisa de outra maneira, de uma maneira diversa que a democracia liberal, ou que chamam de democracia liberal, que alguns argumentariam que nem é isso que está posto aí, propôs como solução. E não está entregando. Exato. E aí você tem uma classe política que, por outro lado, parece estar completamente alienada dessas questões. Sim. Aqui no Brasil, pelo menos. Hoje, no Uber, isso na época do Alckmin, ainda Alckmin governador aqui. Sim. O cara tava falando, eu tava levando uma juíza aposentada que tava reclamando que ganhava, que o Alckmin congelou por 1 ano o salário, que na época era de 27 pau. Cacete. Na época, 27 pau. Eu, empresário, malvadão, nunca tirei 27 pau no mês, eu sozinho. Tudo bem, eu sou empresário ruim, você pode falar, mas tudo bem. Mas tudo bem, empresa pequena, não sei o quê. A mulher, uma funcionária pública, reclamando que o salário dela, na época do Alckmin, estava congelado. Cara, sim. Desculpa, né? Não tem como. A pessoa vive, a pessoa vive, e é esse alto funcionário, não é o todo, né? Porque tem um escrivãozinho lá que ganha 8 pau, que ganha 7 pau, que ganha 5 pau. Não sei como é que tá hoje, mas tem o cara que Mas junta tudo. Quando o problema, cara, você vê os super salários, e aí vem juiz, não vou falar qual, porque posso ser preso, tá? Falando que, olha, a gente está sendo atacado porque os nossos salários nem são tudo isso, a gente precisa até ganhar mais. Porra, bicho. Não, se olhar os super salários... Aí você olha isso tudo e olha a vida do cara que vem aqui trabalhar, do Uber, do cara que está entregando comida. Você fala, cara, não dá, velho. Por um lado... Como é que você não até existe uma questão de interesse nacional, existe uma justificativa plausível para o cara ganhar muito dinheiro e para ele ter uma aposentadoria para o resto da vida quando ele deixar, que é para você garantir que aquele sujeito não vai se meter em trambique. Então fala aqui, tá bom, arrebenta a boca do balão aí com o salário desse desgraçado, porque o cargo dele é tão importante, mas tão importante, que se ele tiver a mínima tentação de se meter com trambique, de ceder a lobby de empresário, vai ser muito ruim pro Brasil. E mantém a aposentadoria dele a vida inteira. Só que aí o cara ganha tudo isso e se mete. Ou seja, reduz tudo. O cara tá já que você vai se meter mesmo? O cara tá lá na festa com o empresário do iFood, é o ministro que vai cantar no karaokê em festa de todos os grandes empresários. Mas sabe o que acontece? Porque o cara tá achando, o materialista, o liberalzão, tá achando que dinheiro vai resolver o problema moral. Eu tô pagando bem, ele não vai fazer o mal, porque ele já está ganhando o suficiente. Só que se o cara moralmente ele vai ser um filho
Puta ganhando 27, 30, 40, 70, 1 milhão. E sabe o que é curioso? Todo mundo entendeu isso, tanto é que praticamente ninguém, segundo essas pesquisas mais recentes, é moralmente progressista. Todo mundo tem uma moral comum, é uma moral comum que funciona... Eita! É uma moral comum que funciona, ao que tudo indica, para mais ou menos a maior parte da população, e as pessoas concordam em relação a isso, só que há uma discordância, um desalinhamento em relação a como a sociedade materialmente deve se organizar para que as pessoas possam viver de acordo com essa moral. Porque no final das contas... Mas porque aí você também tem uma elite progressista que domina o debate. Sim. Que impede que domina até a política. Porque essa moral comum, ela fica restrita aos ambientes em que você... Talvez nem muito públicos, porque você não sabe com quem você está falando. Às vezes é alguém que pode te denunciar. Coisa que, assim, numa moral comum, você sabe que você está brincando, você sabe que você está fazendo uma... Mas, cara, já virou um negócio que você não pode. Né? E tem um problema. Dentro desses 5%, eu tenho certeza que boa parte está no judiciário, boa parte está no legislativo. E aí, quando alguém de fora, ou que tem uma moral parecida com o que o povo quer, né? E decide, sei lá, fazer uma lei anti-aborto, ou fazer uma lei que seja... Qualquer que seja. Bom, agora a gente está vendo. O Gilmar Mendes acabou de fazer aquela... Eu não sei, a PFL, eu nunca sei a DPF. Que simplesmente tira o poder do Senado de fazer impeachment, que é uma coisa que existe desde os anos 50. Tem umas 4 constituições que falaram, não, é isso mesmo, né? Não vamos mudar. E agora... monocraticamente o cara resolve. Não. Tudo bem, se isso vai pra frente, se não vai, isso é outro assunto. Agora, não adianta ter a população toda pensando de um jeito e esses 5% controlarem tudo, né? Exato. Esse é que é o problema. Sim, não, mas é engraçado que esses 5% que controlam tudo, eles mexem nos incentivos materiais para que os incentivos materiais levem à corrupção dessa moralidade. Tanto é que, cara, a quantidade de... Teve um vazamento recente do OnlyFans, que até o pessoal do Daily Wire que se acompanha lá comentou. Acho que o Matt Walsh, que ele é o cara anti-pornografia. Todos eles são, mas ele é o que milita mais, né? Que ele comentou que teve um vazamento de dados do OnlyFans que, cara, liberou um monte de foto íntima de um monte de menina que... Tipo, às vezes a menina tava lá, ela entrou no OnlyFans, fez a conta dela, postou um material, quase não tinha assinante. De repente, todo mundo tem acesso. E é um negócio que, cara, para uma mulher há 5, 10 anos atrás se expor dessa maneira, cara, era um tabu muito maior, era uma dificuldade muito maior. Ela dificilmente ia fazer isso. Se ela fizesse, se tivesse vazamento, é porque ela mandou para um cara que foi canalha e espalhou, por exemplo. Uma coisa meio assim. Ou, sei lá, ela mandou, se encou sozinho no iCloud dela, hackearam. Acontecia direto. O cara que arrumou o computador, Exato. Então, assim, era uma coisa muito mais difícil de acontecer. E agora, a intimidade das pessoas está sendo colocada em risco, e tem gente que fica com traumas psicológicos enormes por se expor dessa maneira, porque às vezes a pessoa entra no OnlyFans porque ela acha que ela vai ficar rica fácil. O que não é verdade também, porque a maior parte nem não sequer é tipo o Amway. Tem aqueles 3 com o carrão, né? Amway, lembra do Amway? Não, tinha outro, aquele da Herbalife. Herbalife. Sim. Então, assim, a maior parte nem sequer ganha o suficiente para viver daquilo. E nos Estados Unidos, em que o disposable income, né? Como é que fala o nome dessa parada? O dinheiro que sobra para entretenimento é maior, né? Então, a maior parte nem ganha isso. E aí elas vão nessa ilusão, e às vezes a pessoa deixa aquilo, né? Ela apaga as fotos, e mesmo que ela não tenha tido muita exposição, ela fica paranoica o resto da vida. Ela entra numa empresa já pensando assim, pô, e se o cara viu? E se as pessoas sabem? E se alguém pesquisar meu nome e encontrar? Então fica essa paranoia. Cara, cria um ambiente social. Ela casa, aí tem filhos, aí o filho cresce, né? Cara, isso fica a vida inteira. Isso é uma coisa tão maior, e a gente vai sentir os efeitos um pouco mais pra frente, que também eu acho que por isso o mundo vai ficar ainda mais conservador. Sim. Por causa desse tipo de coisa, porque os filhos, os caras que vão sofrer tudo isso, ou vai vez vai virar uma loucura, que também está na Bíblia que uma hora isso vai acontecer, né? Vai saber. Mas, ou então vai ter uma coisa, um rebote, porque, cara, é isso, as pessoas estão fazendo as coisas, o OnlyFans é um exemplo perfeito, os bets também um pouco, mas o OnlyFans mais.
estão fazendo as coisas meio sem pensar numa idade muito nova que você faz cagada mesmo, tipo 18, 19 anos, vamos supor que só maiores de idade fazem, mas 18, 19 anos, 20, que porra, se tudo que eu fiz de cagada com 20 anos tivesse gravado na eternidade, eu tava, quer dizer, tá, né, mas que tô, em público... Eu queria ser ator pornô, na eternidade tá, mas em público ia ser uma merda, entendeu? Porque, pô, a gente faz cagada, é uma idade que você faz cagada. Então, eu acho que essas pessoas vão crescer, vão perceber, né? Ou então vão enlouquecer, e aí ferrou, né? E fora a questão das redes, né? Cara, olha, vamos dizer que que eu sou agente russo, mas os russos, as pessoas russas, os cidadãos, eles têm TikTok. Aí eles fazem lá um vídeo que viraliza e ganha 1 milhão de seguidores. Eles não pensam, nossa, agora eu vou viver disso aqui. O cara fala, não, eu vou ter uma carreira, eu faço isso aqui na brincadeira, assim. E aí você vem pra cá e todo mundo quer viver dessa parada. Não é que acontece, o cara busca aquilo, né? E o cara vai atrás daquilo. Ele não tá querendo se capacitar, ele não tá querendo se tornar uma pessoa que é capaz de entregar valor e servir ao próximo. Ele quer estourar e ficar rico e famoso naquele negócio, independente de como ele faça isso. Isso tá enraizado, muitas vezes, nessa falta de perspectiva de crescimento econômico em outras coisas. Cara, olha pro lado, se eu ficar entregando pizza a vida inteira, não vou conseguir nem comer direito. Sim. Aí com isso aí eu tenho uma vida luxuosa, com coisas... Exato. Né, cara? O cara fora as promessas de bets e isso. Sim. E fora o narco, narcotráfico, né? Assim. Tipo, ou seja, a gente o cara aposta na bet, no narco ou na putaria. Que triste, né? Você vê, nós saímos de um momento que antigamente se falava, o cara quer ganhar dinheiro fácil. Tudo bem, esse dinheiro não é, primeiro que não é fácil, né? É um dinheiro difícil, mas hoje em dia não tem nem mais a chance do cara ganhar o dinheiro honestamente. Quer dizer, você está tirando a chance do cara, porque você criou uma economia. Exatamente, o dinheiro honesto já não vem. Pô, o agro... Então o cara não tem, é isso que você falou, ele é empurrado quase. Para esse tipo de desejo. Sim. Cara, eu tenho que fazer isso, porque sem isso eu não consigo sobreviver. Então, é a falta de perspectiva. Então, é destruir isso, cara. E é em todas as áreas. Você viu recentemente aquelas imagens do pessoal tendo as fazendas, sei lá, a terra queimada. O cara tinha 30 anos no negócio, mas por causa de uma demarcação indígena. E não foi um ou dois, vários vídeos disso. Aliás, comida sendo destruída. Comida, o cara do agro, gente né? Simples. Gente simples. Não é um você não tá agro tirando um baita milionário. do milionário. Que estaria errado também, né? Estaria errado, mas o mais assustador é você ver que a empatia da esquerda com essa gente é zero. É zero. Sim. Então, cara, fica cada vez mais inviável. Olha, cruza esses dois dados. A maior parte da população é conservadora e não gosta de bagunça e de putaria. Com o fato de que a bagunça e a putaria estão se tornando as promessas de riqueza mais proeminentes. Isso. Ou seja, é gente buscando uma coisa que, no fundo, ela rejeita. Ela sabe que não é. Então, a pessoa vai vivendo uma crise, numa divisão existencial a vida inteira. E não é surpresa que tá todo mundo depressivo, ansioso, fudido da cabeça, maluco. E aí o negócio poderiam se argumentar. Mas isso é porque a moralidade tá causando neurose nessas pessoas, é muita contenção, aquela coisa meio freudiana, né? Então você tem que liberar geral e não sei o quê. Vai na vida das pessoas que liberaram geral. Vai ver. E vê a desgraça que tá. O cara vive aquele vazio. Vê sociedades que fizeram isso e o resultado, né? Sim. Que a Holanda, a Dinamarca. Sim, lá tá tendo. Enfim. Tudo bem que lá o problema não é grana, né? O problema é outro. Não era grana, não era. Mas suicidam-se lá. Porque justamente embarcaram nessa da liberação total de tudo, o hedonismo no talo. E o lugar onde estão transformando igreja em balada. Vai lá ver o que tá acontecendo. É isso aí. Ver o que está acontecendo lá. Né? Agora. E não é moralismo. E cada vez fato, né? E locais em que estão também ficando cada vez mais recrudescendo a censura, inclusive, né? Você tem um caso pro Canadá, caso aquela na liberdade para algumas coisas, mas se a gente estiver falando o que a gente está falando aqui, censura. O pastor, teve um pastor que foi preso no Canadá, você viu? Porque ele simplesmente disse que ele acusou um cara, ele tem provas lá que um trans, bibliotecário trans começou a querer pegar foto de criança pelada. E ele foi preso, não foi o cara, o bibliotecário. Aqui no Brasil, qualquer lugar normal. O doutor Varíola, o Drauzio Varíola, estava abraçando. Um trans, pior, tem um desses aí, não sei se pode falar o termo, mas enfim, ele está dando palestra. O Ministério Público chama esse cara matou uma criança de 5 anos, bateu a criança, enfim, não vou entrar em detalhes, e ele está dando palestra no Ministério Público para novos promotores, novos juízes.
Esse cara tinha que estar sendo degolado, não dando palestra. Então, Entendeu? Tudo bem, se você quiser fazer uma palestra com esse cara sendo degolado ao vivo para juiz, eu apoio. Agora, o que está sendo feito não é isso. Não é isso. Mas hoje o programa tá. Mas pode mandar, eu apoio mesmo. A questão. Apoio. Se quiser, eu mesmo degolo, não tem problema nenhum. A questão é que essas pessoas que defendem tudo isso foi uma das coisas que apontadas na pesquisa, e que eu acho que aí entra o nosso papel e o papel da direita em geral, dos influenciadores, se tiver alguém assistindo a gente, e até das pessoas comuns, porque essa grande maioria que pensa como a gente, que é conservador, que nos costumes, até na economia em alguma coisa, o cara acha assim, alguma coisa tem que privatizar, outras não, que nem a gente sempre fala aqui, tem coisa que não precisa, tem coisa que... É muito bem, uma coisa meio óbvia, tem cada coisa é uma coisa. Cada coisa é uma coisa. Não, então, por exemplo, você pergunta para um cara médio, você fala assim, você acha que tem que privatizar a Petrobras? Não, a Petrobras não, é nossa, não sei o quê. Aí você pergunta para ele, mas você acha que o Estado tem que aumentar imposto? Não tem que aumentar imposto. Você acha que tem que ter estatal, sei lá, de hotel, que nem tinha antigamente? Não, isso não tem que ter. Ou seja, o cara tem uma noção básica do que a gente, mais ou menos do que a gente fala aqui. Mas essas pessoas todas não se consideram conservadoras, de direita, não sei o que. Alguns até se consideram de centro-esquerda, só que tem no pensamento, na resposta lá, ela está falando que tudo como se fosse um conservador. Então está faltando a comunicação para a galera, mas o povão mesmo. Eu acho que aí tem um ponto que entre o problema quem faz da muito direita. bem isso é o Pânico, por exemplo. Sim, um cara que fala mais ou menos o que a gente fala numa linguagem muito popular é o Emílio lá. A turma mas e o afegão médio? Então, esse é o grande lance, porque assim, o que a direita carece é dessa capacidade de comunicar, que isso não tem, né? Se você olhar, você pega uma discussão entre alguns caras na internet, você olha e fala, cara, sério que esses caras querem ser os porta-vozes da direita? A gente mesmo não tem essa capacidade de comunicar com o cara que o Emílio fala, né? Sim, não, o Emílio... Apesar de que tem uns caras que... Não, cara, as pessoas que cumprimentam a gente porque viram no Quai, por exemplo, sabe? É verdade. Então tem parte do discurso que chega. É que existem diferentes níveis de discurso, eu falo diferentes níveis não como se a pessoa que consome fosse pior. Mas existem diferentes níveis de discurso. Tem discurso teórico, que não é o nosso discurso também, o discurso altamente teórico. Existe a divulgação da teoria. E existe a panfletagem lá embaixo também. Que, assim, então, ela não é organizada. Exato. Não é organizada. É um querendo passar por cima do outro. O grande problema é esse, é o que eu acho. Você pega a esquerda, com 5% que ela tem, ela cria... Filme, novela... Não, e não só isso, ela capacita. Exato. Ela cria fundação, ela tem instituto, ela tem ONG, ela tem não sei o quê. Cara, é um monte de gente ali sendo trabalhada. Não doutrinada não. Esses caras são os que vão doutrinar, na verdade, né? Estão sendo capacitadas. Estão criando quadros, justamente para comunicar. Você pega a Andréa Sadi falando na Globo News, o conteúdo daquilo é esterco, mas a forma é passado de um jeito que dá um ar de credibilidade. Às vezes a direita, você tem o cara mais histérico. Você tem para mim é o pior, é o deputeg. Deputeg para mim é incompreensível o sujeito ficar o tempo inteiro no Twitter. Cara, notinha de repúdio indignado com isso. Ao mesmo tempo, você tem os caras que não são nem teóricos, porque eles não são suficientemente intelectuais para isso, mas eles se vendem como teóricos e ficam o tempo inteiro caçando mosca, velho, em pelo de, sei lá, em tapete. Que é ridículo. Não, porque a infiltração russa no Brasil, não sei o quê, com toda aquela empáfia também. Cara, nós temos um problema muito mais urgente. Vamos discutir a infiltração russa a hora que a gente tiver resolvido o problema vai descobrir a gente. Se um russo quiser se infiltrar aqui para resolver o saneamento básico, também pode vir. Aí, russo, americano, qualquer um. Vem, chega para resolver. Não, e assim, como se também a resposta dele, o remédio deles fosse muito bom. Sinceramente, tem umas figuras ali que eu não me identifico com nada, eu não quero ser... E também tem o histericão, o Kim volta e meia dá uns números que são assustadores. O cara que tem um vídeo de IA, que tá escrito lá, vídeo de IA lá no... Tudo bem, pequenininho na legenda. Sora, né? E o cara tá com uns 400 mil visualizações, com um título assim, e o cara falando IA, né? Todo feito de IA.
E o cara falando assim, Donald Trump já está no Brasil para tirar Lula da... E, cara, e as pessoas comentando, pô, é isso aí. Os comentários é que assustam. você fala- Porque o idiota fazer isso, ok, né? Tá não, lá. ele mas faz- ele tem que tomar cuidado nisso daí, porque ele também vai... Os comentários também podem ser bot. Exato. Não, e toma também. cuidado no seguinte sentido que, Não, cara, mas- e aí a gente vai que esse discurso ele tem que ter a liberdade de ter o que Não tô que falando não é, isso. né? Eu tô falando no ponto de vista do cara que consome, não do cara que faz. Não, é sim, O cara que faz, foda-se. Tanto não, é que porque- tá escrito lá, o cara toma cuidado pra não se ferrar legalmente, entendeu? tem que ser, mas tem que ser alertado para as pessoas, né? Tem que A né? treta me deixar as parece pessoas mais... a seguinte, a gente olha pro cara que tá lá, que seria o ponta de lança da comunicação. Por exemplo, eu não tô falando do Emílio, eu tô falando, por exemplo, vou citar aqui o nome, tem o Wilker Leão, que ele ia lá na faculdade e Sim. ficava Que fazia- discutindo com o professor. Aí, por algum motivo, o Wilker Leão, que, assim, nada contra o rapaz, pelo amor de Deus, não conheço ele, Tudo enfim. bem. O negócio é, Desculpa. de alguma maneira, ele achou que ele tivesse que ele fosse capacitado a um debate intelectual pro qual ele não estava tá preparado. É isso. Por quê? Porque ele, fazendo o trabalho dele de militância de chão de fábrica, de videozinho curto, de porrada, e expõe o professor e não sei o que, e etc. Por mais que se debata a ética disso, abstraindo esse ponto. Né? O ponto é, ele fazia todo esse show. Tá bom. Pergunta se o Wilker Leão estava na posição dele de militante, de cara da viralização, etc., se submetendo, por exemplo, a uma autoridade em que ele confiasse. Fala, pô, chega lá no cara que estudou os assuntos que ele tá debatendo e fala, cara, me explica isso aqui. Ele tava procurando alguém para orientá-lo? Não tava? Como é que é esse negócio? O sujeito que é o intelectual, eu acredito que não existam muitos desses do nosso lado. Tem gente que acha que é. Tem. Esse cara, ele tem a humildade para reconhecer que ele não é a pessoa que tem que ter números e que vai estar lá na frente? Ele tem a humildade para reconhecer que esse trabalho Ele talvez pode seja um tá trabalho para outro? No bastidor, exatamente. Ou então, esse cara, ele reconhece que talvez não seja ele que vai orientar o político diretamente, ou que não vai ser o político. O político sabe que ele vai precisar de gente que... Cara, imagina um deputado, a quantidade de assuntos que ele tem que lidar. É impossível ele dominar todos Saber aqueles tudo, campos. claro. É por isso que tem dinheiro público para o cara contratar os assessores Isso. competentes para lerem lá o que precisa, passar o relatório para ele tomar a decisão segundo a vontade de quem o elegeu. Na teoria devia ser assim. Agora, pergunta, se essas pessoas, dentro do nosso espectro político, têm a humildade de reconhecer, cara, o meu papel é esse, eu faço isso, o outro ali vai fazer aquilo. Cada um Acabou. no seu quadrado, né? Não tem, é um querendo passar por cima do outro, e o pior, não é querendo passar por cima do outro, querendo só executar a função do outro. É cada um querendo ser o monopolista do seu próprio projeto de carreira pessoal. Então, isso aí. e aí na esquerda, bem ou mal, Calma. tem uma meta aqui que é a revolução, tem uma meta aqui que tem esses inimigos aqui comuns, a gente briga e etc. Mas na hora do vamos ver, Sim, Tá porque- todo mundo o inimigo igual, comum. né? exato, na hora do vamos ver os caras dão uma cooperada, que tem esse mito na direita de que a esquerda não briga publicamente, de que a briga esquerda não é pra dividida, que não é verdade. Eu diria, claro. É só pegar aquele... Tem vários quebra-paus sensacionais. Sim, no ICL, os caras ao vivo chamaram o Jones Manuel lá pra falar, e ele Sim. é muito crítico do Lula, né? Aí o Calejão deu um piti. Você fica falando, vamos fazer uma aposta aqui, o caso 10 mil, que se tu entrar na presidência, tu não vai conseguir voto. Eu falei, não vai... Então. Uma briga de bar, assim, sabe? Tinha uma piada clássica nos anos 60, 70, lá, quando o pau tava comendo, né? Que a esquerda só se unia na cadeia. Era o único lugar Olha, que assim. Não deixa de ser, porque o Comando Vermelho nasceu dessa galera. Exatamente. Interagindo lá com os guerrilheiros, não é? Mas isso é interessante, porque essa esquerda dos anos 60 é meio equivalente, não é igual, porque outros tempos, tudo, à direita agora, porque Sim. ela estava meio nascente Sim. ali, é eles se só- organizaram depois. É só você ver lá, nessa época, sobretudo os que foram para guerrilha e tal, quantas facções tinha. Tinha, então. No Monty Python tem a piada. Tem, a piada que... era exatamente isso. Exatamente isso. Então tinha A Frente Libertador, Frente de Libertador Roma, Nacional, sim, que era contra a Frente Libertação. VAR Palmares, e, assim, tinha umas
20, 30, Ou sei seja, lá. Frente Libertadora Uma era Nacional, Frente trotskista. a Nacional Libertadora, Frente Nacional Libertadora, Libertação. Aliança. Libertação Nacional de frente. Eles são contra os romanos. Né? Ou Todo seja, mundo é contra os romanos, mas antes eu sou contra a frente. Porque Era- eles são. era assim, não, né? acaba sendo então, assim. no final das contas, então, o Felipe Trelli deu o diagnóstico. Seremos presos. Entenda como isso é bom. Todos nós. Quando Aí tiver a todo gente mundo se em cana, organiza na todo cadeia. vai todo com- mundo fazer as pazes. Tobias Se bem que Panqueca, os chega aqui, vamos dar um coitados abraço. lá que estavam rezando lá vai na frente, evangel- tá tudo preso, coitados, Cara, não e a pode gente fazer vai, aí nada. a gente evangeliza os bandidos. Não, vai ser pior. Nós vamos virar facção também. Vai ter a facção do Panqueca, a facção do. Vai ter. Vamos ver quem vai ser o PCC vai mais. virar Macadâmia. Partido Cristo no Macadâmia. comando. Nós vamos formar o PM, Partido da Macadâmia. Partido A cadânia Macadâmia. livre. Livre. PML. PML é uma boa Boa sigla. sigla. Então, e aí, então tem essa coisa, né? Falta muita humildade na direita. E é irônico. E que falta de diálogo interno, cara. Porra, essas pessoas não se conversam, as pessoas vão pro Twitter dar indiretinha. Não, O e mais, vagabundo fica. Tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo E por quando causa disso. conversa, quando Porra, conversa, não é. velho. Velho, você não acha que isso aqui tá errado? Quando conversa é aqui, assim, vindo de cima pra baixo. É, com eu aquele sempre, tom. porque eu sou a luz moral da direita e vocês não estão me escutando. A Porra, gente não meu, puxando baixa um fio, pouco. a gente falou uma coisa que eu acho que foi bem no ponto, assim. O que irrita não é o cara discordar da estratégia. Não. O cara discordar do... Pô, claro que não. O que Aliás, irrita isso é o deve cara ser discutido. discordar de algo que você não falou, né? De algo que você não defendeu. Quando o cara fala, o Alcolumbre, vocês estavam defendendo. Não, a gente não estava defendendo o Alcolumbre. Existia uma coisa que era assim, e a gente Sim, precisava sim. das comissões, e em troca disso, a gente ia ter que votar num cara que já ia ganhar. Sim. Beleza? Que podia entendeu? dar certo ou não. Não. Né? Quer dizer, E, era uma aposta. E depois, Uma aposta. hoje, o cara falando, você viu, vocês votaram no Alcolumbre e ele não deu anistia. Tá bom, tava dentro do combinado ali. Sim. Mas o que a gente sabia que ia conseguir eram as comissões, e as comissões estão com a gente. Beleza, o cara foi um filho da... Agora, por causa disso, você tá dizendo que eu amo o Alcolumbre, que eu quero ele na minha cama? Não, né, bicho? Aí é canalice, porque você tá falando uma coisa que eu acho que, inclusive, sabe que tá... Que tá sendo canal, que- porque que- você sabe que tem coisas que você não pode falar abertamente. Você sabe que tem pessoas que você não pode citar abertamente. E os caras ficam incitando você a citar a pessoa abertamente. Por que você não fala dele? Por que você não fala dele? Não, eu tô falando, Não só que foi eu o não cara tô que te falando. prender, velho. Só que eu não tô falando de uma maneira, da maneira como você quer que eu fale. Entendeu? Porque eu sei que eu vou. Fala você, eu sei- né? por que você não fala desse jeito? Não, só falou quando foi pras grandes, né? Quando Exato, tava pequenininho, exato, que nem a gente não que nem- falava também. Exatamente. Aliás, morria de medo. Cagava mais que nós, entendeu? Mas, bom, Então, vai. então, Mas a não, gente... Fala, continua. Não, Tá então, muito e o ponto é, indiretinho. você vê essa situação, falta de proposta, falta de humildade, falta de um sentido temos um projeto Falta de comum, Lola. etc. Que é, olha, inclusive, isso é uma coisa que a direita, especialmente cristã, deveria ser exemplo. Porque a questão a virtude sem a qual as outras não são construídas do ponto de vista cristão é a humildade. Você primeiro tem que entender que você não é nada para você passar a ser alguma coisa, né? Porque daí você se abre a aprender. Né? Até os pagãos já sabiam disso, né? O próprio Sócrates lá, segundo o Só sei Platão, que né? nada sei. Exato. Para você aprender um negócio, primeiro você tem que admitir que não sabe, né? Então, Sim. e aí falta muito isso na direita. E agora você imagina que, tá bom, essa é a classe falante, esses são os intelectuais, esses são os agentes políticos da direita. Eles pensam assim. Aí você vai ver essa população conservadora olhando para esse saco de gato fudido que virou esse espectro político. Então, é natural que as pessoas tenham antipatia. É natural que não consiga sair muito da bolha, mesmo sabendo que o cara que tá lá na ponta concorda com você. Isso aqui é difícil, mas é difícil, O é um que eu desafio reparo- para nós também, para sim. todo mundo. O que eu reparo muito, assim, por exemplo, eu tenho muitos amigos que não, cara, cagam pra Coisa de essa pauta. política e tal. Eles têm essa intuição, que é isso que a Sim. gente estava falando. Eles têm a moralidade mais ou menos comum. Às vezes pegam os conteúdos meio aleatórios e compartilham. Conteúdos de Sim. pessoas diversas, entendeu? sim. Mas aí eu olho e falo, caralho, eu nem sabia que esse cara existia, esse influenciador conservador. Não tem também uma rede que às vezes poderia ser útil, de um ajudando o outro? Sim. Entendeu? Alimentando a rede do outro, facilitando a vida do... Porque às vezes é isso que a gente fala, não, o cara não quer dar crédito. Quantas
Quantas vezes, inclusive quando a gente trabalhava no Sense, o cara pegava a nossa matéria e não dava o crédito. O cara Sim. do nosso lado. Nem uma linha d'água. Nem uma linha d'água, entendeu? Porra, você fala, caraca, você não tá interessado no negócio, você tá interessado Carol, se fosse isso, era bom. O cara pega o conteúdo do outro, põe a marca d'água dele e publica, pô. Não, mas Isso é que eu isso. ia te fazer muito. Pô, quantas vezes as paródias eram assim, cara. Sim. Cara, as mais então- legais, assim, eu ficava 4 semanas fazendo aquela merda todo dia, sem parar, sem ganhar nada, porque eu não ganhava. No YouTube tinha 500 mil visualizações, quase 1 milhão, e eu não ganhava nada, porque a música não é minha, é paródia. Sim, sim. Então, assim, Mas pra ver um filho pegar aquilo ali e botar no. Cara, eu dava uma raiva. Não, tinha Mas- texto que era simplesmente chupado, colocado como se fosse da pessoa. Falei, caraca, não é interessante. Pô, senta, cara, o conteúdo de vocês é bom. Vamos tentar fazer uma parceria. E isso é uma vamos coisa que tentar eu fazer acho um que negócio assim. o Bolsonaro, por exemplo, é um cara que sempre fez essas coisas, né? Tipo, levantou os outros. Eu acho que tem um movimento, o bolsonarismo, que agora estão chamando, seria uma das coisas que eu vejo, assim, dentro, as pessoas fazendo uns com os outros. Só que tem aquela coisa brasileira também, que mesmo ali, às vezes o cara dá aquele migué, às vezes o cara tem o projeto pessoal dele mesmo, porque quando era moda ser Bolsonaro, né, tava todo mundo querendo. Então no meio tinha um monte de cara Miguel ali. E agora, pô, tá isso aí que a gente tá vendo. Então acho que essa comunicação é falha. Essa comunicação é falha. Porque assim, se o cara tem interesse... Então, fala. Não, fala. Se o cara que não conhece, ele tem interesse, ele vai entrar nos conteúdos e vai falar, caralho, mas esses caras, ninguém se entende nessa merda? Então, Fica difícil. mas a gente está falando muito da esfera política, né? Política partidária, né? Essa coisa toda. E eu acho que aí passa pela cultura. E é uma coisa que a direita não odeia. Aí Né? complica Boa parte mais, odeia a ideia da cultura mesmo. Não que a cultura esquerda popular. goste, porque a esquerda, ela usa. Não, então, isso. mas Ela a usa. esquerda sabe usar. Essa Então, é a ela diferença. usa a cultura, mas ela não sabe o que é cultura. Não, Ela como sabia. sabia? Como é que a Anitta tá aí? Não, sabia usar, eu entendeu? digo, eles sabiam. É que agora, mesmo o que eles produzem. Não tá. Por isso que eles estão perdendo. Não tá perdendo. Sim, porque a minha esquerda lá, aquela. Não, uma aquela coisa era o rock sabia, santeiro. Aquela sabia. Outra coisa é o Vale Tudo Agora. Não, exatamente. Não, sabia. Os caras conseguiram capturar o morro para eles, né? Então eles subiram o morro, pegaram lá o Cartola, os Cavaquinho e tal, eles meio que eram conservadores, inclusive. E se você ouvir as músicas do cara... Só as músicas, eles mesmos. Você viu uma entrevista do Nelson Cavaquinho, Cavaquinho, se viesse uma biba perto dele, dava um tapa, cara. Porque ele não era entendeu? Não, ironicamente, sobretudo a identitária, né? Os caras não eram... O nosso Bruno Tolentino era mais progressista, reacionário, tradicionalista, era na vida prática mais progressista. Mais do que todo... Porque ele vivia a cultura mesmo. Ele falava pra ele, era uma coisa... E a grandeza... Aí entra o artista, né? O tamanho do artista. O artista não... Como diria o Walt Whitman, dizia assim, claro que eu sou vasto, eu possuo multidões dentro de mim, né? Então o artista ele tem uma certa... Evidente. Quando o cara entrega, fica mais fácil da gente perdoar alguns deslizes. O problema é que o que a gente vê, por exemplo, na esquerda é só artista fazendo deslize e não entregando bosta nenhuma. Né? O grande problema é que perdeu o objeto. Quando você dá o exemplo da Anitta, eu acho que a Anitta já é o fruto de um trabalho que eles têm, inclusive... olhando por um viés mais liberal, eles têm um mercado na mão. É difícil. Você está falando de uma pessoa que é um já produto, tem grana, mas olha só, mas quando você pega... Aí entra na tal da indústria cultural. Exatamente. Fala. Não, fala, continua falando. Era isso? Não, está acontecendo um fenômeno, por exemplo, no mercado editorial, que dá para prestar atenção, que são pequenas editoras. Isso acho que vai dar fruto. Crescendo assim, em número e em qualidade de edição e em marketing bom, entendeu? Fazendo... A gente tem, inclusive, alguns amigos... Não, eu acho até que às vezes a gente fala pouco. Eu acho que tem que seria... Porque eu acho que esses caras vão fazer a diferença na direita. Né? Não que sejam todos de direita. Que está nascendo agora a pessoa do Matheus Araújo, que é uma baita de uma editora. Tem a Danúbio. Tem a Danúbio do Diogo Fontana. Você tem outras ali, né? Meio a tal da Sator surgindo. Isso. Com autores, cara, com gente com muita qualidade. Muita qualidade. Fora do mainstream. Porque, cara, se
Tanto Não, contemporâneos quanto clássicos que eles estão buscando. Estão buscando Fala. nejar, né? Isso. Não, se você se preocupar, por exemplo, com a cultura oficial botou a português lá na sim. ABL, entendeu? Sim. Então você tem que ignorar mesmo. Sim. Essa gente tem que ser ignorada e e abre o teu espaço, abre o teu caminho. Como o Olavo fez. O Olavo não se preocupou. Inclusive. Poxa, a academia não me aceita, não sei o que. Foda-se, cara. Vou lá, faço eu. Faz, E abriu, exatamente, que é o que esses abriu caras buraco. estão fazendo. Eles estão fazendo. Que é uma reação aos torturados da vida, Os torturados, entendeu? Que é o que está dominando mesmo, dominando... Você vai em qualquer livraria. Você vê. E o Não, negócio e livraria e palestra e curso de como escrever, Escolas, universidades. como estão escrever adotando. torturado, meu amigo. Ele disse que a gramática vai ser superada. Vai pela linguagem, Não, pela linguagem não, pela língua... Assim como a língua do morro substituiu a língua culta, a gramática será substituída sei lá pelo que também. Uma coisa assim. E- Não, e- e curiosamente o livro dele gramaticalmente é bem escrito. Ele não prega isso E na aí- escrita E dele. aí, veja, enquanto tem alguns trabalhos menores acontecendo, e a gente tem uma massa de pessoas que assim, tem demandas, tem algumas crenças, algumas convicções que não são atendidas e são subrepresentadas, a gente tem uma elite eleita dentro da direita também, que não consegue atender isso aí, e que assim, a gente tá descendo a lenha nos caras aqui, mas acho que nem precisa descer a lenha. Eu tenho certeza que essa gente vai cair no ostracismo e vai sumir, Não precisa, e não vai demorar muito tempo. E Deus boa te ouça, parte, mas não tanto, sei. tanto na Sem política quanto os mas intelectuais, é uma galera que, assim, às vezes, eu vejo umas interações também, e parece, literalmente lá o caranguejo no balde do Olavo, um puxando Não é o outro literalmente, pra, não. pra baixo. Não é Não, literalmente. mas eles se puxam pra baixo mesmo. Sim, mas eles não puxam literalmente. E não são caranguejos. Não, eles tem um cara figurativamente aqui se atrás, puxam pra assim, baixo. fazendo Beleza, assim. tá, vamos aí- continuar, cara, que tá 2 horas quase. Analogicamente, elegantemente. E o negócio Metaforicamente. essa gente Elegante. fica um puxando o outro pra baixo, é um arrumando desculpa pra maldizer o outro pelas costas. Aí uma que tava com num dia, no outro tá engajando positivamente num post que fala mal diretamente do cara. Então é uma coisa assim Triste, de maluco que eles estão se autodestruindo, essa gente toda tá se autodestruindo e vai acabar. E vai sobrar outra coisa. E o negócio esses outros que sobrarem, eu acho que tem um papel que precisam olhar para trás para ver quais foram os erros, ter a consciência de que quando você se coloca no discurso público, quando você se coloca num papel político, você não tá fazendo uma coisa para você. Você tá lidando Servindo. com as mentes, os corações e os destinos de Muita gente. centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas. E tem que passar a fazer isso com mais humildade. Eu sei que ninguém aqui é exemplo de máximo, de virtude, não tem nenhum santo. aqui, né? E assim, eu acho que também tem um ponto importante para falar, até dessas pessoas que fazem as cagadas, que se colocam assim. E elas mesmas, sobretudo no começo do movimento, elas trouxeram muita gente para esse lado, elas converteram muita gente, Sim, entendeu? Então sim. elas têm um papel importante. Claro. E até por isso elas deviam ter essa humildade de falar, cara, pô, olha o papel que eu tenho, o tamanho do papel que eu tenho para eu ficar com picuinha, entendeu? Vai pro caminho Eu adoraria que as pessoas você... voltassem cara, eu não. a conviver. A gente a ficar- critica, a gente briga, assim, mas, cara, o que a gente quer é justamente essas pessoas indo para um caminho que elas, Sim. que vocacionado delas. Eu não Pô, sei qual é o saudade meu, da panela, enfim. né? A panela era um Era um antro. Era um antro. hub. Parece o BBB, né? Você vai vendo as fotografias antigas, ó, esse aqui, eliminado. Caralho, E é aquela coisa, às vezes o cara... eu já fui eliminado. Tem uma dessas Stalin. fotos que eu já não tô lá. Só Fazer que nem o Stalin, né? só Vai comentário apagando. da fofoquinha, você volta pro assunto sério. Dizendo, puta, agora eu esqueci. Cara, calma, me dá um segundo. Eliminado, BBB. Não, e assim, às vezes você eliminou um por causa de outro que também já te eliminou. e aí você fala, pô, volta. será que esse cara aqui não era legal? E o negócio bobagem, tá todo mundo querendo ser o Napoleão no cavalo, quando na verdade o cara tem que ser o burrinho que carrega o Cristo, sabe? Exato, não é vergonha nenhuma. Esse é o Vergonha lance. nenhuma. Então, e é isso. E se a gente vê as pessoas que tiveram maior impacto, olha, pegando os exemplos bíblicos mesmo, o profeta que queria fazer a própria vontade, ele se Se deu ferrava. mal. O que aceitava resignadamente, mesmo as punições, e pedia perdão, Deus fazia as coisas funcionar para ele. Os apóstolos mesmo morreram praticamente todos, e eles humildemente faziam o que tinham que fazer. Paulo foi derrubado do cavalo.
Morreram? Literalmente. Morreram? Caiu do Aí, cavalo. Literalmente. Caiu. Caiu do cavalo. Como morreram praticamente? Morreram todos. Não, que eu não, saiba. não. Martirizados. Não, Não, bom. martirizados. Morreram todos. Não, mas morreu bom, não morreu morreu. nenhum, na verdade. Né? Porque Não Aí morreram. já- Também. Morreu Ih, pra agora, você, ó. filho. A coisa vai subindo. Né? Você vê? Mas a coisa é aceitar resignadamente que, olha, talvez nessa geração aqui, talvez, com certeza, nessa geração aqui, eu acho que o melhor que dá pra fazer é isso. estabelecer as bases pra próxima trabalhar Sim, e fazer um negócio. sim. É Exatamente. ter paciência Mas essa também. paciência que não existe, cara. Porque o cara quer a resolução amanhã. Amanhã. Fala, cara, Deus... Querem que o Trump chegue de... E ninguém tá cavalo tirando branco. que o cara precisa comer, que o cara precisa Claro, tudo isso, pô. entendeu? Mas às vezes o cara quer um padrão de vida e uma plateia que não tá condizente com o negócio, entendeu? Sim, É mas assim, assim, pô, esquece a plateia. Eu vejo, me dá muita angústia, assim, ver uma turma, principalmente os mais jovens, assim, eu vejo pela molecada, os amigos e tal, que quem tá, quando era bem criancinha, assim, quem tava dando a cultura pop pra eles, por exemplo, era um cara que nem o Fala Ideário, que é um Sim. cara divertido, nem sei se ele é esquerda, direita, não sei o que, mas, cara, uns roteirinhos muito ruins. O imaginário dessas pessoas tá muito pequenininho. Claro que eu, da minha parte como pai, tentava mostrar outras coisas e não sei o que, mas você tem essa multidão de pessoas que não tiveram esse acesso e que estão aí e ninguém está conseguindo falar com elas. Essa é a minha... Quando eu falei, pô, a gente não está conseguindo. A gente mesmo, eu humildemente confesso aqui, eu não consigo falar com essas pessoas, não porque eu seja especial tal, porque a linguagem não interessa como eu falo, eles não se interessam pelo que eu falo, do jeito que eu falo e tal. E eu queria que tivesse mais gente, e eu sei que tem em espírito, o cara é de direita, pensa, ou de direita não, mas conservador, cristão, que pensa como a gente, que poderia estar fazendo isso, mas Cara, a gente precisa achar. Quer um exemplo? É assim, o quinto elemento no YouTube é diferente do quinto elemento no TikTok e no Instagram, por exemplo. A linguagem é completamente diferente, Sim. porque precisa ser. E às vezes vai ter o cara que vai pegar o nosso negócio do Instagram, do TikTok, o nosso negócio do YouTube e vai adaptar para outra linguagem. Não tem problema. Legal. E não precisa dar os créditos também. As coisas que me copiarem não precisam me dar crédito. Não, eu também. Dos outros eu não sei. Não, antigamente crédito eu tinha pro mais... Canal, quero Que crédito normal- pro canal. Normalmente eu não tô pra nós. copiando o outro também. Então, não tem nenhuma originalidade aqui. Não pra nós. Não, mas Vamos marcar a o questão... chat GPT a partir de agora. Tem que fazer igual os antigos. O cara não botava o nome dele. O cara escreveu lá e pôs o nome do São Dionísio Areopagita. Foda-se. Não, Não, mas a questão de dar o crédito é justamente para fazer o bolo crescer e mais gente ter Um dar o acesso, crédito pro outro, não é só pedir que deem o crédito para as coisas que eu faço. É dar o crédito para as coisas dos outros, entendeu? Então, Mas é isso aí. então Já- e é isso. O que falta, me Deu, né? parece, é Fala, humildade, fala. porque, de fato, o que as pessoas querem, nós temos para oferecer, me parece, o que as pessoas precisam e querem. Né? E nós, que eu digo não, nós quatro. Precisamos ajeitar o formato. achei que era nós quatro. Não, só. Vamos mas ajeitar esse espectro o jeito de reacionário e etc. Essa galera. As pessoas concordam com a moral tradicional, sei lá, alguma coisa assim. Até se a gente virar Marte, também vai ser bom também. Ó, se tiver Não vai algum ser ministro querendo gostoso, me mas matar, é bom. Gostoso não vai. Como é que é? se algum ministro aí quiser me matar, eu moro aqui na rua Gira. Ai. Então é isso. É Então, isso aí, né? tudo Quer resolvido, dizer, nada resolvido, tudo- tudo certo, nada resolvido, combinado. Aquele ditado que a tua avó fala aí, provavelmente. Like, assiste esse vídeo. Isso aí. Mas você não vai fazer o... Eu acabei de falar, like, assiste esse vídeo. Maravilha, esse cara é rápido.